Nós, nessa noite, vamos ler a palavra. Eu queria convidar vocês para que abram o Evangelho de Efésios, capítulo 2. Vamos fazer uma leitura desse texto. Espero que o Senhor traga aos nossos corações a mente dEle, a vontade dEle para nossas vidas, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, diz a palavra do Senhor. E nós vamos ler então em Efésios 2, versículo 8 ao versículo 10, como está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, podem sentar-se. Nós vamos fazer uma oração. Deus, nós sabemos que há no teu coração algo maior do que nós podemos imaginar. Existe no teu plano um projeto muito acima daquilo que nós imaginamos. E se nós deixarmos o Senhor construir a nossa história, o teu nome será glorificado nela. Já que o Senhor tem o melhor para nós. Já que o Senhor é o melhor que nós podemos ter. E nessa noite nós queremos que o nosso coração esteja na condição de altar do Senhor, para que o Senhor possa acender o fogo do céu e vir tirar do nosso coração todas as cinzas que porventura estejam dentro de nós. Deus, alegra o coração de cada irmão que aqui está. Alegra, Senhor, com o teu poder, com a tua presença. Move as águas através do Espírito Santo. Move, Senhor, os nossos corações para entender qual é a tua vontade para conosco. Senhor, nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Afinal de contas, nós entregamos a vida. E cremos que o Senhor vai construir uma linda história através de nossas vidas. Pai eterno, abençoe a tua igreja, todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, quando nós partimos para um texto que fala de salvação, nos remete o assunto ao Éden. O Éden foi o grande presente que Deus deu ao homem depois que Deus deu vida ao homem. O primeiro presente de Deus foi dar vida à humanidade, e o segundo presente foi dar o Éden para o homem. É assim que eu imagino. Há uma coisa curiosa no Gênesis. Em Gênesis lemos quando Deus fez essa construção linda que nós conhecemos. Deus fez uma coisa interessante que me chama a atenção. Lá em Gênesis lemos que quando Deus foi dar essa forma que nós conhecemos da terra, Deus fez a luz. A primeira coisa que Deus fez foi a luz. E eu nunca tinha parado para observar por que Deus fez a luz primeiro. Mas há um sentido. Porque não existe vida sem luz. A terra era escura e Deus fez primeiro a luz, porque sem luz não há vida. Sem dúvida que temos aqui uma figura típica do que Deus faz na vida do homem que se arrepende dos pecados. Ele produz a luz dele e torna as trevas que existem no homem luz. É isso que Cristo faz quando ele vem à nossa vida. E naquele Éden tão lindo que Deus construiu, Deus fez coisas extraordinárias. E uma delas foi realmente criar Adão e Eva. Adão e Eva, eu imagino que foi o grande auge da construção. Aquilo que Deus, sem dúvida, chamou de coroa da criação. Eva e Adão representam aquele que é o brilho da criação. Deus fez tudo extraordinário, como nós conhecemos, os astros, os campos, os peixes, os animais. Mas aí Deus fez Adão e Eva, como que dizer, isso que eu estou fazendo aqui é o que vai me representar. E de fato era. Deus fez imagem e semelhança em Adão e Eva. Adão e Eva eram parecidíssimos com o Senhor.
no que diz respeito ao caráter, até mesmo à vida, porque o homem foi criado imortal. Deus soprou o nefesh, que é o fôlego da vida, a imortalidade no homem. Tudo que Deus fez era perfeito. Naquele Éden, o jardim onde Deus construiu para o homem. De tudo que Deus tinha feito, o jardim era muito especial. E ali Deus tinha construído a casa para o homem. Além de ser o homem a coroa da criação, Deus então deu ao homem uma casa que era a coroa daquilo que era o habitar. De tudo que Deus tinha feito de beleza, de grandeza, na construção da criação, o Éden era o presente de Deus como casa para o homem. Mas eu entendo que quando o homem despreza a luz, ele volta às trevas. Porque estar na luz é estar debaixo da autoridade. E essa autoridade é a autoridade de Deus. Não é estar de qualquer modo, é estar conforme Deus. E foi exatamente isso que aconteceu, o rompimento dessa autoridade. Deus deu uma ordem e Eva e Adão tomaram um caminho do conselho maligno. E no Éden, perdemos a inocência, perdemos a casa, perdemos a imortalidade. E no Éden, Deus precisou prover para nós um projeto. E é desse projeto que eu quero falar com você nessa noite. Um plano. Um plano para restituir o homem à condição que ele tinha. Um plano para dar ao homem novamente o resgate da sua condição que agora é de morte. Da sua condição que agora é de perdido e condenado. Porque o pecado, nascido no Éden, ele é como um vírus que se espalhou sobre todo o descendente de Adão e chegou a nós. O pecado é a maior desgraça que poderia ter acontecido na vida humana. O pecado é a raiz de todos os males. O pecado continua destruindo, porque o pecado produz medo, produz incertezas, produz egoísmos, produz orgulho, produz vaidades, produz mortes, guerras, violências. E poderíamos colocar uma lista bem maior aqui, daqueles que são os termos piores no que diz respeito à consequência daquelas das quais o homem pode sofrer. Então, olhando para a Bíblia, esse texto ele é especial porque ele mostra que Deus realizou esse plano em trazer uma solução para aquela condição de perdição do homem. E nesse texto encontramos que Jesus é essa solução. E que foi através de um projeto, de um plano que Jesus veio ao mundo e construiu para nós agora o acesso à imortalidade. Então temos aqui nesse texto uma palavra que é uma palavra de vitória. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre tudo aquilo que foi perdido no Éden. Porque agora nós podemos ter essa esperança e essa restituição. Agora nós podemos ter uma qualificação no Senhor. Porque quando Cristo sobe aquela cruz e dá a sua vida por nós, foi um sacrifício. Mas esse sacrifício, ele veio para possibilitar todos nós a condição, a partir da aceitação deste evangelho, dessa palavra, a condição de restituição. A condição de ocupar aquele lugar que era nosso. Porque perdemos no Éden. Mas agora, em Cristo Jesus, podemos, pela fé, receber novamente essa condição e termos a expectativa sobre tudo que Deus preparou para nós na eternidade. A salvação, então, é algo possível. A salvação, então, é algo que Deus almeja no coração para todos nós. E Ele, Deus do céu, está olhando para nós aqui, inclusive agora, dizendo: eu me alegro porque o meu plano, ele foi cumprido e ele será cabalmente cumprido. E a exemplo do que se vê nesse lugar nessa noite, Deus vê em nós o cumprimento de um plano, onde Ele dá o seu Filho como presente para a humanidade, naquela condição que nós tínhamos de inimigos, e nos coloca agora debaixo de uma unção, debaixo de uma direção, debaixo de uma condição que começa aqui, mas vai culminar na eternidade. Amém? Então lemos aqui, e percebendo que o pecado, ele é o responsável por a condição deprimente da humanidade, no que diz respeito à sua condição espiritual,
percebemos que a situação do homem pecador diante de Deus é uma situação terrível, que é uma situação em que o homem está condenado. O homem está condenado sem Deus, sem o sacrifício da cruz. Todos pecaram, diz a palavra do Senhor. Lemos em Romanos, capítulo 3, eu vou ler essa passagem com vocês. Romanos 3, versículo 23. A Bíblia mostrando aquela condição deixada por Adão e que é presente na vida humana em nosso tempo. E será assim, até que tudo seja consumado. Então lemos em Romanos 3, 23 do seguinte modo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não existe alguém que não tenha pecado. Todos pecaram, todos são pecadores. Somos herdeiros desse pecado. Herdamos isso de Adão. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas esse texto que mostra a revelação da condição de morte espiritual do homem, ele também vai apontar uma solução, no seu contexto, é claro. Que todos pecaram é a condição do homem hoje. E destituído está da glória de Deus é a condição do homem hoje, sem Deus. Mas a partir do momento que o homem entende o Evangelho, ele lê a Bíblia, ele se converte a Jesus, ele poderá ter a sua condição de espiritualidade restaurada através do Senhor Jesus. O texto também apresenta não só a afirmação de que o homem é um pecador. O texto apresenta a ideia de que essa é a situação do homem no momento atual, seja para o tempo de Paulo, seja para nós e para o futuro, até que o Senhor Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Muitos homens que não leem a Bíblia, às vezes eles confundem isso. Eles tratam isso da forma inconveniente, tornando o homem uma vítima. Rousseau, pensador francês, ele disse que o homem é fruto do meio que vive. Talvez ele precisasse ter lido a Bíblia. A Bíblia diz que o homem é pecador, nasce pecador. E ele tem as debilidades por consequência do seu pecado, não do ambiente, do meio que ele vive. Conheço muita gente que cresceu em favela, em bairros periféricos, mas não se tornou bandido. Essa é a contraprova daquilo que o Rousseau disse. Mas o que eu posso dizer é que todos são pecadores. Aqueles que se inclinam mais, aqueles que se inclinam menos para o erro, mas todos são pecadores. Isso é o que a Bíblia afirma. O texto sagrado diz também que há um pagamento do homem pelo pecado. Diz a palavra que o salário do pecado é a morte. Essa morte está na vida humana, que é a morte espiritual. Lemos em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Mas olha o que esse texto diz para nós, com expectativa de vitória sobre o pecado. Porque aquele que está em Cristo, o pecado não mais domina a sua vida. Esse mesmo texto diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Então, quem está em Cristo tem a vida eterna. Amém, meus irmãos? Amém. O pecador, ele sabe que tem uma condenação sobre ele. E ele, muitas vezes, ele busca um meio de resolver a sua situação. Ele tenta achar uma solução para a sua vida. E muitas vezes ele vai por um caminho totalmente próprio. Há um caminho determinado na Escritura para que o homem seja livre da condenação. E há duas coisas que eu queria considerar aqui como algo perigoso que o homem escolhe como um caminho para resolver a sua situação de pecador. A primeira coisa é que existem pessoas que buscam obras de justiça ou como meio de salvação. Nenhuma obra poderá ser usada como mérito para a salvação. E quem afirma isso é a Bíblia. Em Tito 3,5, há uma passagem de Tito 3,5 que afirma exatamente que ninguém pode se salvar pelas suas obras. Também outro caminho que é perigoso é o homem ler a Bíblia e ele desconsiderar o contexto geral da Bíblia. Porque muitas vezes ele lê partes e ele não consegue compreender o todo, ele não busca compreender o todo. E muitos deles vão pelo caminho da lei, a lei de Moisés. Ele entende que
que ele precisa cumprir a lei para ser justificado. Ora, se alguém tentar cumprir a lei para ser justificado, ele não pode errar mais. Isso torna impossível essa condição. Porque todos nós erramos. Todos nós, ainda que estamos em Cristo, ainda cometemos erros. Nós não somos perfeitos. Ou seja, o homem vai depender completamente na sua vida. Ele vai ter uma dependência completa da pessoa do Senhor Jesus. Será sempre o sacrifício da cruz que vai ser o benefício, que vai trazer para nós o perdão e a liberdade de poder servir ao Senhor. O que justifica o homem é o sangue de Jesus, amém? Somente olhando para Jesus e por meio de Jesus, o homem poderá se livrar das cordas do pecado, da morte eterna e usufruir daquilo que Deus conquistou na cruz para a sua vida. O fato é que Deus já providenciou a salvação para todos nós. Deus já providenciou o meio de nós sermos salvos. E para isso, nós podemos ver na Bíblia o amor de Deus. Lemos em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse único quer dizer que é do próprio Deus, é o próprio Deus Jesus, é filho do próprio Deus, no sentido da natureza, no sentido de ser a mesma pessoa, ter o mesmo poder, a mesma personalidade. Então Jesus se fez carne em algum momento e foi a prova do amor de Deus, veio a este mundo de pecado, viveu uma vida humilde, padeceu no Calvário, para ser a prova do amor de Deus, porque quando Cristo morre na cruz por nós, foi o sacrifício redentor, foi o sacrifício de restauração. E a Bíblia chama o que Ele faz por nós hoje, quando nos perdoa, de graça. Hoje, quando nós recebemos o perdão, a justificação, a salvação, é simplesmente o ato da graça de Deus em nós. Nós não temos mérito algum. Nós chegamos pecadores, daqueles mais terríveis, diante do Senhor. Dizemos: Deus, eu sou um pecador, me perdoa. E Deus, por causa do que Cristo fez na cruz, nos perdoa. É isso que aconteceu comigo, é isso que acontece com você, que aconteceu com você que está aqui, e acontecerá com milhares de pessoas que renderem seu coração ao Senhor e confiarem no seu amor. O mundo aqui do texto não é um mundo terra, planeta. Aqui o mundo são as pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu, foi um presente, o seu Filho, para que todo o que crê no seu Filho, Jesus, no que Ele fez, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Tenha a vida eterna. Cristo, então, no seu sofrimento, Ele pagou o salário da morte. Isso é substituição. Cristo nos substituiu quando Ele morreu naquela cruz. Nós não poderíamos pagar esse preço. Ainda que fosse um sacrifício nosso para apenas nos salvar, isso não seria possível, porque nós somos pecadores. Nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores quando temos uma determinada idade. Nós nascemos pecadores. Desde o ventre da nossa mãe, nós somos pecadores. Por isso dependemos unicamente do que Cristo fez naquela cruz de horror. Seguindo os textos bíblicos, lemos em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui tem 3 coisas importantes que Jesus disse sobre Ele mesmo. E Ele faz isso para trazer para nós uma consideração no que diz respeito à obra dele em nossas vidas. Então, quando Jesus disse: eu sou o caminho, Ele está dizendo: eu sou a melhor direção. Ele é a direção para você. O que mais as pessoas precisam nessa vida é ter a direção de Jesus. Se tivermos a direção do Senhor, se tivermos Deus nos dirigindo, a nossa história será escrita pelos céus.
Pastor, como eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para que Ele escreva a minha história, para que Ele seja a direção da minha vida? Leia a Bíblia. Porque na Bíblia nós encontramos a mente de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, o pensamento de Deus. Nós encontramos qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia ensina a gente a ser filho, ser pai, no caso da mulher, ser esposa, ser um profissional. A Bíblia ensina a gente a representar o nome de Deus. A Bíblia nos ensina até como se comportar em um lugar público. A Bíblia é o maior manual, é um maior mapa que alguém pode ter nas mãos para viver uma vida sob a direção daquele que é o sumo pastor. Lembra da imagem do pastor? Pastor lá de Israel, nos tempos do Antigo Testamento, ele conduzia as ovelhas, ele ia à frente e ele dizia à ovelha qual era o caminho. É assim que o Senhor quer fazer na sua vida pessoalmente. Sabe que Deus se relaciona com você pessoalmente. Ele quer conduzir você. Se Ele é aquele que Ele disse que é na sua vida, eu sou o caminho de Jesus, você pode deixar Ele conduzir. E a condução dele vai levar você a uma história de realização, a uma história de vitória, a uma história que, ainda que pareça em alguns momentos que está desconstruída, Ele continuará escrevendo a sua história. Houve um momento na minha vida que eu não entendi o que estava acontecendo comigo, que parece que Deus tinha me abandonado, mas eu esperei no Senhor, e eu entendo hoje por que Deus permitiu, qual era o plano do Senhor. Não importa como está a sua vida agora, se você é servo de Deus, permaneça. Se você ama o Senhor, permaneça amando o Senhor. Ainda que esteja caindo chuvas de canivete sobre a sua cabeça, Deus está escrevendo a sua história. Digam amém? Encontramos ainda nesse texto que Jesus falou, Ele disse: eu sou a verdade. Isso significa que Ele é a resposta que você precisa. Uma resposta para a vida eterna. Uma resposta que é o Evangelho de Cristo para nós. Jesus nos deixou um Evangelho de poder que nos dá respostas. Aliás, é o único poder que é o Evangelho. O Evangelho é Jesus, que pode salvar os pecadores. Jesus quer salvar os pecadores. Ele é a resposta para você, pecador. Ele tem uma resposta para você. Sabe por quê? Porque todos dizem que não há salvação para você, que você é pecador, e de fato você é. Mas eu te digo pelo Evangelho que é uma resposta para você. E essa resposta é Jesus. Ele ama você. E o preço que Ele pagou na cruz foi por você também. E Ele pode perdoar você. E Ele pode escrever o seu nome. A Bíblia diz que é um livro no céu chamado Livro da Vida. Quando o pecador se arrepende, o nome dele é escrito nesse livro. Eu li 3 parábolas que está escrito no livro de Lucas capítulo 15, que mostra o quanto Deus ama o pecador. Nas 3 parábolas, uma fala da ovelha perdida, a outra fala da dracma perdida e do filho pródigo. Nas 3 há um contexto de que, havendo arrependimento, Deus ama, abraça, acolhe. Deus vai ao encontro. Deus acolhe, Deus dá aquilo que estava perdido. A exemplo do pródigo, o que o pai fez? Correu, abraçou. Aquele filho merecia a condenação, uma condenação inclusive jurídica, pelo que ele fez, destruindo os haveres do pai de forma dissoluta. Volta para casa, quer ser apenas um empregado do seu pai. Ele disse: ser empregado do meu pai é melhor. É a melhor condição que eu posso ter hoje. Ser empregado do meu pai é muito melhor do que eu estou hoje. Ele chegou ali os trapos naquela fazenda, e o seu pai o avistou, e a Bíblia diz que ele correu e abraçou o seu filho. Esse é o amor de Deus, irmãos, que não se explica. Mas uma coisa é, quem vem para o Senhor, Ele não só abraça, Ele muda a vida. O que aquele pai fez representa o que Deus faz espiritualmente por nós. Chamou seus empregados, deu ordens e disse: dá
vestes novas a esse meu filho. Vamos fazer uma festa. Dá a ele um anel. Anel significa autoridade. Quando Deus nos aceita, não importa o que nós fomos, não importa o que nós fizemos, Ele simplesmente nos perdoa e nos aceita e diz: eu te amo, meu filho. Isso quer dizer que Deus não ama o pecador, mas ama. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. E foi assim que nós chegamos aqui. Pecador, imerecedor, mas Deus nos amou. Deus nos aceitou como seu filho, como sua filha. E por isso nós estamos aqui. Amém? Você pode ser livre da condenação. Jesus é a resposta para te livrar da condenação. Jesus disse também: eu sou a vida. Quando ele diz isso, ele está falando de segurança. Quem é que não precisa de ter segurança? E que segurança para a eternidade? Todo mundo é importante demais, todo mundo tem o seu próprio orgulho, todo mundo tem uma vida a ser vivida. Mas quando se depara com a possibilidade da morte, o homem fica em desespero. Mas Jesus disse que Ele é a vida, Ele é a segurança que você precisa. Ele garante a você vida eterna, porque Ele conquistou isso com a sua morte de cruz. Ele conquistou essa condição para aquele que crê e aceita essa condição. Vinde, comprai, comei, tudo de graça, disse Isaías. Essa é uma condição que não é comum. Você precisa comprar para comer, você precisa pagar para beber. Mas o que Cristo fez por nós foi um preço tão pago, tão suficiente, que todo que quer Ele pode comer e beber, porque Ele já conquistou, Ele já pagou por mim e por você. Jesus morreu a nossa morte. Por isso Paulo diz: onde está a morte? A tua vitória, o teu aguilhão. Também Cristo ressuscitou a nossa ressurreição, porque a Bíblia garante que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, todo que crê nele viverá. Há uma vida em Cristo Jesus. É extraordinário quando lemos o que Paulo escreveu aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. A eternidade começa aqui. Ninguém vai gozar a eternidade com Deus sem aqui nessa terra aceitar o seu Filho como Salvador. Por isso a maior decisão, a mais importante decisão é esta: de você aqui aceitar Jesus como Salvador, entregar sua vida a Jesus e o amar. Encontramos na Bíblia Pedro, um homem indiferente, com seu temperamento sanguíneo. Paulo, um colérico. Encontramos Levi, um publicano, um homem desprovido do caráter, da justiça. Mas esse era o passado deles. Quando Cristo entrou nas suas vidas, cumpriu-se o que Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 5, 16. As suas vidas começaram a ser mudadas aqui, porque a vida é mudada aqui, porque é um projeto que levará o homem à eternidade com o Senhor. Viver a eternidade é estar na condição daquilo que Cristo conquistou na cruz. É esperar a ressurreição para viver eternamente com o Pai Celestial. Eu trouxe aqui 3 considerações que eu gostaria de deixar para todos vocês.
A primeira coisa é uma pergunta: onde você vai passar a eternidade? Já que ela é inevitável a todos nós. Você precisa se preparar. Lembre do que eu falei. Lembre-se daquilo que eu falei lá no começo. Onde não há luz, não há vida. A vida só está em um lugar, em Jesus. E só terá vida aqueles que estiverem em Jesus. Porque o céu é um lugar de vida. O céu é um lugar de glória. No céu, a própria luz da cidade é Deus. A árvore da vida perdida no Éden estará lá. Há um rio de vida para aqueles que estarão lá. Se o seu nome já está no céu, não rasgue ele de lá. Porque o diabo, ninguém vai poder tirar o seu nome de lá. Somente a sua rejeição poderá tirar o seu nome de lá. Receba Jesus como seu Salvador. E você receberá a vida eterna. A segunda coisa é que o plano de Deus é salvar os pecadores. E para isso, Ele enviou o seu Filho, que morreu pelos nossos pecados. Uma das coisas mais fortes que há na Escritura foi o que aconteceu ali no Calvário. É uma cena muito linda, quando aquele ladrão que se arrepende na cruz. Aquele homem fez da sua vida uma mazela. Aquele homem tinha uma história terrível. Ele mesmo disse: nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele olhou para o Senhor, reconheceu que o Senhor era o Salvador. Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, o céu é de verdade. Jesus é real. Jesus está no trono. E não pense que Ele deixou a todos nós por aí. Ele continua comandando. Ele continua no comando. Porque Ele é pessoal. Deus conhece a mim e a você pelo nome. Ele sabe se você o quer ou não. E se você o quer, permaneça querendo. Às vezes nós temos que orar assim: Senhor, não deixe que meu coração saia da tua presença. Não deixe que o Éden, que é um lugar da adoração, que é um lugar de sentir o teu perfume, que é um lugar de deixar o Senhor exalar a tua vida na minha vida, não deixe que eu saia deste lugar. Sinceridade faz parte da caminhada. 3. Lembre-se que após a morte, o destino não pode ser mudado. Ninguém vai poder mudar o destino. Você escolhe o seu destino agora. Infelizmente, quando a pessoa morre, o máximo que podemos fazer por ela é chorar. Até porque Deus não fez o homem para morrer. Mas não podemos sequer orar por essa pessoa, porque não temos esse poder. Não há autoridade para isso. Porque após a morte, está escrito, Hebreus 9, 27, segue-se um juízo. Por isso há uma escolha a ser feita. Ou uma rejeição, caso você não faça a escolha por Jesus. Se você crer, se arrepender, você está no caminho da aceitação. Se você acha que você não precisa disso, ou que você vai salvar-se pela lei, ou que você vai salvar-se pelas suas obras, infelizmente, eu tenho que dizer para você que você está escolhendo o destino da perdição. Jesus é o único Salvador. Ele conquistou isso. Por isso podemos cantar: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele está exaltado. Não vejo Jesus mais aquele homem desfigurado, como alguns pintam ele no madeiro. Ele padeceu sim, mas hoje os seus pés são como latão reluzente, segundo a revelação do Apocalipse. Seus olhos são como chama de fogo. Suas vestes são mais brancas do que a alva lã. Ele é o Filho de Deus.
exaltado. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos se prostram diante da sua majestade. Os demônios curvam a cabeça diante do seu poder. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Conquistou a nossa vida. Conquistou a nossa vitória. Por isso, nós estamos aqui. Aleluia. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Nós vamos orar. Eu quero orar também com aquele de casa que vai ouvir também. Nós vamos orar juntos aqui porque há uma manifestação de Deus. Deus quer que você se aproprie da salvação. Você que ainda não recebeu Jesus, receba Jesus. Você tem que tomar essa decisão. Você que já aceitou Jesus como Salvador, ame Ele mais ainda. Sirva a Ele de todo o coração. Ele quer que você o ame. Sabe, Deus tem sentimentos. Deus tem coração. E Deus quer ser amado. Talvez a gente não tenha noção do que é dizer assim: Deus, eu te amo. Com verdade. Tenho certeza que Deus se agrada muito disso. Tenho certeza que Deus se alegra muito quando o seu filho diz a ele: eu te amo, meu pai. Eu te amo. É isso que Deus quer ouvir de você nessa noite. Nesse dia, nesse momento. Então vamos orar com muita fé. Tu és exaltado, Senhor. Tu és o Filho de Deus. O Senhor conquistou naquela cruz a minha vitória, a vitória do teu povo, a vitória daquele que crê. E por isso nós estamos aqui para te adorar como único Senhor, como único Deus. Nós curvamos nosso coração, nós curvamos agora, Senhor, a nossa mente, te dizemos: Deus, venha sobre nós e ocupe nosso coração teu lugar. Nós queremos, Senhor, te dar louvores e adoração. Nós queremos, Senhor, te adorar em espírito e verdade, porque nós estávamos mortos, nós estávamos desgraçados no pecado, na nojeira, mas o Senhor nos amou e nos tirou dessa condição de morte. Por isso, Deus, pedimos que renove a tua igreja, que a tua igreja coloque os olhos na eternidade, que a tua igreja possa olhar para os céus, que a tua igreja valorize o sacrifício do Calvário, porque foi pago com precioso sangue, foi pago um alto preço pelos nossos pecados. Senhor, se há pessoas aqui doentes, que elas sejam curadas pelo poder do teu nome. Se há pessoas aqui que precisam de salvação, perdoa os seus pecados, salva essa pessoa, meu Deus. Se há pessoas aqui, Deus, que precisa de uma libertação, sai espírito maligno, sai em nome de Jesus. Deus, se há pessoas aqui, meu Deus, que precisa de um milagre, opera um milagre na sua vida, Senhor. Deus, que essa igreja possa anunciar o teu nome, que essa igreja tenha ousadia no espírito, essa igreja tenha autoridade de dizer ao mundo que tu és o único Salvador. Deus, esse é um tempo de salvação, esse é um tempo de redenção, esse é um tempo de libertação, esse é um tempo de mudança de vida, esse é um tempo de se tornarmos mais santos, mais crentes. E por isso eu peço, Deus, que dê ao nosso coração agora, nesta noite, uma alegria do céu, um renovo do céu, algo extraordinário do céu, venha trazer sobre nós, que nós saímos daqui, neste culto, abençoados e cheios do teu poder, e cheios do teu Espírito, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Dá-nos intimidade com o Filho, porque Ele conquistou para nós a vida eterna. Deus, nós podemos imaginar o Senhor Jesus andando naquelas praias da Galileia, a simplicidade dele, a humildade dele. Na aparência ele era como qualquer homem, Senhor, mas quando ele abria a boca, quando alguém olhava nos seus olhos, ó Deus, tinha algo nele que era totalmente diferente. Deus, o Senhor veio a este mundo e foi tanto amor, meu Pai, o que o Senhor fez por nós. E nós queremos responder com gratidão, como resposta, doar a nossa vida ao Senhor, fazer a tua vontade, meu Deus, nos preparar para um dia encontrarmos contigo.
e vermos na eternidade os teus olhos, as tuas mãos que foram marcadas pelos cravos na cruz, os teus pés que foram feridos pelos cravos na cruz. Nós queremos te abraçar, Jesus, nós queremos te ver, Jesus. Por isso, Deus, nós pedimos, perdoa os nossos pecados, porque temos pecado muitas vezes contra ti, contra o próximo. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida que possa agradar e o teu nome ser glorificado em nós. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.